Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Esse é o 7º encontro da nossa jornada Cantando o Alfabeto. São conversas no Salmo 119 e nós hoje estamos no versículo 49. Essa é a 7ª sessão, ela começa com a consoante Zayn e eu espero que seja um encontro muito precioso da parte de Deus sobre a nossa vida. Quero convidar você para o texto, então, versículo 49, do versículo 49 até o versículo 56, a 7ª estrofe do Salmo 119. Vamos lá, o texto diz assim: Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças, as ordenanças do passado, e nelas eu acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção e minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Muito bem, esse texto começa, como a sessão anterior, com um pedido curioso, um pedido de algo com o qual nós já lidamos, já conseguimos experimentar. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Não sei se você vai se lembrar, na semana passada, quando eu comecei a 6ª sessão, VAV, eu falei sobre essa experiência que a gente passa, às vezes, de pedir para Deus coisas que a gente já tem. Ou, no caso da sessão de hoje, de pedir para Deus coisas que Ele não precisa receber, ou coisas que Ele não precisa ser lembrado. Semana passada eu falei sobre esse pedido de Senhor, me alcance com o teu amor. E eu lembro que eu disse a você, o amor de Deus sempre está aí, na verdade, o que muda é a nossa percepção dessa realidade. O pedido de hoje, em alguma medida, se assemelha ao pedido que inaugura a sessão que a gente leu na semana passada. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, Senhor. Nas nossas orações, muitas vezes a gente faz exatamente isso. A gente pede a Deus que Ele se lembre de algumas coisas, sobretudo coisas que a gente entende terem sido ditas a nós mesmos. Senhor, lembra-te de mim, lembra-te da tua palavra, lembra-te da tua promessa. Lembra-te daquilo que prometeste, que disseste. A gente lembra a Deus de coisas, é muito interessante. Deus não precisa ser lembrado de nada, e é nesse sentido que eu digo que essa faz parte daquelas orações que a gente, em tese, não precisaria fazer. Mas, no final das contas, a oração tem muito mais a ver com uma conversa com Deus, para nos lembrarmos de coisas e percebermos coisas do que para informarmos Deus do que quer que seja, já que Ele não precisa ser informado de nada. Mas por alguma razão o salmista devia estar se sentindo aqui esquecido, abandonado, negligenciado. Às vezes na vida a gente tem exatamente essa sensação de que a gente foi deixado de lado, de que alguma coisa que a gente julgou que Deus faria não foi feita, de que algum prazo foi expirado. E aí a gente lembra a Deus de coisas. Lembra-te, Senhor, da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Então, o quadro que eu vejo aqui, e eu estou só visualizando um quadro, é de um homem que um dia guardou uma palavra no coração, mas que viu o tempo passar sem que essa palavra se cumprisse. E aí, por causa disso, em uma de suas orações, ele diz a Deus, Deus, se lembre da tua palavra, porque a esperança que eu guardei no coração, ela tinha a ver com essa palavra que parece que o Senhor se esqueceu. Deus não se esquece das palavras que Ele nos dá. Nós é que, às vezes queremos que elas aconteçam, se cumpram mais rápido do que vão se acontecer, ou 2, nos angustiamos por não sabermos essa agenda divina de intervenção na história. Mas tudo bem, não precisa haver uma correção aqui do tipo, não faça essa oração, porque Deus não precisa ser lembrado de nada. Deus não tem crise com as nossas orações. E mesmo que a gente use as nossas orações para falar para Deus coisas que Ele não precisa saber no sentido de ser lembrado, a oração ainda assim ela é muito válida e muito importante, porque ela funciona como um instrumento pacificador da nossa alma, do nosso coração. Ela funciona como uma conversa. É quando nós conversamos na infância com os nossos pais, às vezes recebemos deles uma atenção como se eles estivessem ouvindo algo inédito, novo,
uma informação desconhecida, eles já sabem de tudo, mas eles param e nos ouvem com atenção, porque muito mais do que o conteúdo anunciado, aquilo tem a ver com a experiência daquele momento, com a possibilidade do desfrute daquela relação que é verdadeira e que é importante. E com Deus as coisas acontecem assim também. Então faça a oração que você tiver que fazer. Mas é curioso que a gente às vezes ofereça exatamente isso a Deus. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. E aí vem o versículo 50. Olha só que lindo. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Sim, no sofrimento a gente precisa de consolo. O sofrimento é essa experiência humana que todos nós conhecemos e que faz com que a gente precise de algum abraço, de algum consolo, de alguma coisa que venha para preencher o vazio, o buraco, ou para cicatrizar a ferida que o sofrimento nos provocou. E o que o salmista está dizendo é que o consolo que ele tem no seu sofrimento é a promessa de Deus que dá vida. É por isso que é muito importante, eu já falei sobre isso em alguns dos outros episódios, nessa mesma jornada do Conheça a Sua Bíblia. É por isso que é muito importante a gente se debruçar sobre o texto, é por isso que é muito importante a gente memorizar o texto, ainda que a principal função do texto não seja a de ser armazenado intelectualmente, mas a de ser vivido na vida, na prática. A gente precisa mesmo assim memorizar, lembrar o texto sagrado. Por quê? Porque o texto é fonte de promessa e de esperança para a nossa vida. Os arrogantes, diz aqui o salmista, zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Mais uma descrição muito precisa de muitas experiências da vida pelas quais nós passamos. Aqui os arrogantes são descritos, e muitas vezes na Bíblia eles são descritos exatamente da mesma forma, como aqueles que fazem oposição a Deus, aos seus preceitos e à sua palavra. E o que o salmista está dizendo é que os arrogantes zombam dele, né? Mas ele não se desvia da palavra. Ou seja, nas entrelinhas, o que está sendo dito aqui é que a provocação dos arrogantes, ela tende a fazer com que a gente se desvie da palavra. Sim, isso é muito comum em muitos ambientes, amizade, trabalho, família. Muitas vezes cristãos são provocados a ponto de questionarem se vale ou não vale a pena permanecerem firmes no seu propósito, na sua fé, com os seus valores. Então, há assédios de diversas ordens que acontecem na mente de qualquer pessoa. E esse tipo de assédio, que é exatamente dessa ordem da tentação que se passa lá do lado de dentro da mente, ele tem um potencial muito grande para fazer com que a gente se desvie, com que a gente abandone aquilo que a gente sabe ser correto, com que a gente tome outros rumos. O que o salmista está dizendo é que ele conseguiu permanecer firme e ele não se desviou da lei, mesmo em face da zombaria constante dos arrogantes. Isso é um exercício de domínio próprio, de autocontrole. Você saber que há falas contra você, que há pessoas que se levantam contra você pelo simples fato de você acreditar no que você acredita, praticar o que você pratica, guardar a fé que você resolve guardar, mas ainda assim você escolhe permanecer firme naquele propósito e naquela direção. Sim, essa é uma das coisas mais importantes às quais a gente deve dedicar a nossa atenção, pelas quais a gente deve se empenhar. A tarefa de nós não nos desviarmos do caminho, mesmo que a zombaria ininterrupta dos arrogantes queira nos fazer mover a direção dos nossos pés para uma outra estrada e para um outro rumo. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Mais uma vez ele fala aqui sobre a importância da relação da palavra com o consolo. O nosso consolo vem da palavra de Deus alimentando a nossa vida e sustentando a nossa vida. Vem o versículo 53 e ele diz assim: fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios, eles rejeitaram a tua lei. Fui tomado de ira tremenda. Pois é, essa não é uma expressão que aparece com tanta frequência num contexto de naturalidade aqui. Naturalidade no sentido de ser uma palavra que descreve uma condição humana, ponto.
Geralmente, quando a gente vê nos textos bíblicos, sobretudo na ética do Novo Testamento, uma descrição de ira, essa palavra aparece como uma descrição de uma experiência humana da qual nós devemos nos afastar por aquilo que ela produz em nós. A ira pode produzir muitas coisas nocivas, ainda que seja um sentimento absolutamente humano, ela pode produzir, desencadear muitas experiências nocivas, perigosas, adoecedoras, ferinas. E é por isso que muitas vezes no Novo Testamento a gente encontra falas que nos ajudam a cuidarmos da nossa ira. Não obstante, quer nos Salmos, o que acontece com um pouco mais de frequência, quer inclusive nas páginas do Novo Testamento, a gente encontra às vezes algumas descrições da ira do ponto de vista puramente descritivo mesmo, ou seja, da ira enquanto esse sentimento que a gente conhece. Por quê? Porque a gente conhece, ele é um sentimento humano. Há situações na vida que provocam em nós exatamente isso. Há situações na vida que suscitam na gente ira, indignação. Sim, até porque se nós temos um padrão ético e um padrão moral pelo qual buscamos viver, é evidente que aquilo que vai na direção diametralmente oposta à ética que a gente pratica e à moral que a gente subscreve vai gerar em nós, provavelmente, uma certa indignação, uma certa ira. Então, o salmista aqui está dizendo que ele foi tomado por uma ira por causa daqueles que rejeitaram a lei. O salmista faz parte de um povo em que todas as pessoas do povo praticavam a mesma religião. E o abandono da religião por parte de alguém do povo suscitava indignação e ira nos seus compatriotas. Esse era um contexto muito específico, que não é o nosso, no qual as pessoas têm liberdade para praticar a religião que elas quiserem ou para não praticar religião nenhuma, caso elas não queiram. Então, há um contexto social bem diferente do nosso aqui. Mas, ainda assim, a gente pode fazer um espelhamento da realidade. Qual é? A percepção de que, na vida, existem coisas que a gente testemunha e que geram em nós ira, indignação. E se, por um lado, a gente deve controlar a ira pelos seus desdobramentos e pelos seus efeitos colaterais, por outro lado, a gente precisa entender que a vida é feita também dessas experiências. Nós nos indignarmos contra algumas coisas é fundamental, porque a indignação, ela traz a gente para o prumo muitas vezes. Ela faz com que a gente perceba como algumas coisas na vida são inadmissíveis, como alguns comportamentos não são toleráveis, como algumas atitudes não podem ser financiadas, não podem ser estimuladas, aplaudidas. A ira nos traz esse senso de realidade mais apurada, nos faz perceber as coisas como elas são. E, obviamente, só para reforçar aqui o que já disse algumas vezes nesse nosso encontro de hoje mesmo, o que nós vamos fazer com a nossa ira, essa é uma outra discussão. Mas que ela é uma realidade que todos conhecemos, isso é um fato e não deveria ser um problema. O texto avança e o salmista diz assim: os teus decretos são o tema da minha canção e minha peregrinação. Isso é bonito demais. Todos nós estamos em peregrinação. Todos nós estamos em romaria para cantar aqui, ou pelo menos para fazer alusão à canção do Renato Teixeira, que é um patrimônio cultural brasileiro, romaria. Todos nós estamos em romaria, em peregrinação. Todos somos peregrinos nesse mundo. E enquanto fazemos a nossa caminhada, enquanto rumamos de um lugar para outro, nós experimentamos os sentimentos mais diversos. Da alegria, da euforia, a tristeza, a melancolia. E a palavra de Deus, isso é o que o salmista está dizendo, ela é tema da canção na peregrinação que ele faz. Nos Salmos, inclusive, você encontra muitas canções que aparecem descritas no título ou no subtítulo como Cântico de Romaria, ou Cântico de Romagem, ou Cântico de Peregrinação, que eram exatamente as canções que o povo entoava enquanto se dirigia de um lugar para o outro. Pois então, nas nossas peregrinações, a palavra de Deus é a nossa canção que nos enche de esperança. Ela é a canção da nossa peregrinação. De noite, diz o salmista,
Me lembro do teu nome, Senhor, e eu vou obedecer a lei. Essa tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Olha só que coisa bacana, ele termina dizendo assim, olha, eu quero cultivar um hábito, obedecer. Eu quero que obedecer seja o hábito do meu coração, obedecer os teus decretos. Está aí um voto bacana para a gente fazer, que a gente se comprometa a buscar obedecer os decretos de Deus, a palavra de Deus, porque não pelo rito da obediência vazia, mas pela compreensão de que existe vida que emana de uma jornada que se constrói a partir desses preceitos de sabedoria. Então, se há sabedoria aqui, se obedecer esses preceitos acrescentará qualidade, bem-estar, saúde, sanidade à minha vida, então eu buscarei fazer isso. Essa é a 7ª sessão do Salmo 119, que nas nossas orações a gente inclusive peça a Deus coisa que a gente não precisaria pedir, mas que faz parte. Lembra-te, Senhor, da tua palavra para comigo, não te esqueça de mim, foi a tua palavra que me deu esperança. Que nas nossas orações a gente se lembre que o nosso consolo no meio do sofrimento é a promessa de Deus que nos dá vida. Que quando a gente se deparar com a zombaria dos arrogantes que tenta nos desviar do caminho, que ainda assim a gente permaneça firme no Senhor, que a gente se lembre, o consolo vem da palavra de Deus. Que quando a gente for tomado de ira, a gente reconheça que esse sentimento é absolutamente humano, mas que a gente cuide do coração e da boca e do corpo como um todo, da vida na sua integralidade, para que os desdobramentos da ira não nos sejam caros e custosos, e que nas nossas peregrinações os decretos de Deus sejam o tema da nossa canção, e que a gente se comprometa em cultivar esse hábito, essa prática, obedecer os mandamentos do Eterno. Isso trará vida para a nossa jornada. Eu espero que esse encontro tenha sido proveitoso para você e que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua casa. Até o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem.